nós vamos estar recebendo aqui na praça, junto à Calçada da Fama, Dercy Gonçalves, ele que é sinônimo de sucesso, ele que há mais de 3 décadas é referência da boa música em nossa região. Nós vamos estar conversando para o portal Serra News com ninguém mais e ninguém menos com este grande ídolo de todos nós, amigos e fãs de Pedro Garcia. Santa Maria Madalena é serra, é o terceiro clima do Brasil. Aproveito e vou falar das glórias de um talento que daqui surgiu. Há muito tempo ainda menina, mas confiante na sua carreira, Dercy Gonçalves foi surgindo aos poucos, foi a maior artista brasileira. Dercy Gonçalves foi surgindo aos poucos, foi a maior artista brasileira. Pedro, é um prazer estar com você. Como sempre, é motivo de muita alegria recebê-lo aqui em Santa Maria Madalena. E você poderá nos dizer, no decorrer desta nossa conversa, qual é a sua relação, a sua afinidade com a cidade de Madalena e com a nossa população. E vamos começar aqui, querendo saber um pouco sobre o cidadão Pedro Garcia. Porque o artista, todos nós, que temos o prazer de vê-lo nos mais diferentes palcos da nossa região, fazendo grandes eventos, já sabemos quem é o artista. Mas muitas pessoas, por certo, têm curiosidade de saber onde nasceu Pedro Garcia. Boa noite, Nestor. Boa noite, Santa Maria Madalena. Um prazer rever essa cidade mais uma vez. Uma honra muito grande de a minha carreira ter começado aqui. Olha, Pedro Garcia, nome artístico, Antônio Pedro de Freitas, é de Itaocara, natural de Itaocara, né? No interior do município, no distrito de Jaguarembé, Morro Alto. Nasci no dia 1º de junho de 1956. Me diz uma coisa, nome dos seus pais? Francisco Garcia de Freitas e Carlinda Bastos de Freitas. Quantos irmãos tem Pedro Garcia? Eu tenho mais 3 irmãos, né? Somos os 2 casais. Tenho a Tereza, que é a mais velha, e tenho o Chiquinho, né? Francisco, e Ana Cláudia, que é a mais nova. Somos 2 casais, são 4 irmãos. E filhos? Filho, eu tenho 3 filhas. A primeira filha do coração, e a outra é Adriana, a primeira, né? E Thaís e Tuane. São minhas 3 filhas. Me diz uma coisa, essa sua carreira como artista começou há quantos anos? Foi exatamente no ano 1989. Foi quando eu era um funcionário estadual da Companhia de Eletricidade do Estado do Rio de Janeiro, a SERJ. Já tinha 25 anos de trabalho, quando me deu esse problema na coluna, na medula. E não foi, na época não foi registrado como acidente de trabalho. Mas no decorrer da coisa, do que aconteceu, num pegar de escada, né? Eu levei um choque na coluna. Aquilo passou por despercebido. E comecei, depois daquilo, a tropeçar. E ao mesmo tempo cair. Porque eu trabalhava no campo, né? Trepava em postes, dirigia. Então aquilo foi ficando complexo. Aí foi até que o corpo médico da empresa me tirou do trabalho. Passei a ficar no INSS da época. E aquilo ficou anos e anos, e eu fazendo tratamento. E certificou que eu teria uma lesão na medula, na cervical. E continuei, falei assim, agora o que eu vou fazer da minha vida? No INSS, eu tenho que procurar uma coisa que fui condenado mesmo a parar de trabalhar. E eu olhei para uma sanfona que meu pai tinha me dado quando eu tinha 10 anos, uma sanfona 12 baixo, e olhei para ela, aquilo me inspirou. Daí ela, o paião a maior, e comecei a criar. Eu não aprendi a tocar, eu aprendi a criar. Deus me deu uma luz de fazer, de agradar no que eu estava fazendo, tanto cantando e me acompanhando, consegui me acompanhar eu mesmo na sanfona. E aquilo ali comecei
me abrir a memória e começou Deus me dar força e comecei a fazer comícios políticos e aniversário e tal, e botei na cabeça que ali era o meu caminho, que eu tinha vontade, sempre tive vontade de ser cantor. E aquilo ali me inspirou. Agora, Pedro, porque até eu fiquei curioso. Você nunca antes havia exercido qualquer atividade, mesmo em âmbito familiar, de cantor, não? Não. Aquilo ali veio um dom de Deus que me deu naquele momento que eu mais precisava de um árbitro para eu poder viver. Porque eu era um cara normal, vivia uma vida normal de trabalhador, né? De trabalhar durante a semana, rodízios de plantões, e de repente deu aquele, né? E foi a sanfona que me atirou nessa carreira. E comecei, aniversário daqui, aniversário dali, quando comecei profissionalmente. Olha bem, um acidente de trabalho tirou você da sua profissão, que eu posso dizer de eletricista. Eletricista. E esse acidente fez com que a nossa região ganhasse um grande artista. Coisas realmente desígnios do destino da vida, né? Com certeza. Ô Pedro, agora me diz uma coisa. Na sua família, algum parente seu anteriormente havia exercido atividade musical? Profissionalmente não. Meu irmão tem um dom de tocar acordeão e toca muito bem, meu irmão Chiquinho, né? E desde novinho também, né? Jovem, criança. E tocava nos bailes antigos, né? Com pandeiro. Naquela época era pandeiro e triângulo. Ele fez muito bailes com 14 anos, 15 anos, 16 anos. Então isso também me inspirou. Meu pai adorava sanfona. Eu com 8 anos tocava em boi pintadinho organizado pelo meu pai, de criança. Boi pintadinho de criança, folia de reis de criança. Então vem isso aí, também tem tudo a ver, né? Essa inspiração do passado, do meu pai e do meu irmão, isso me ajudou muito também, com certeza. Então, o ano que veio fazer essa divisória na vida de Pedro Garcia, antes e depois da música, foi o ano de 1989. 89. Você na época contava quantos anos de idade? 35 anos. Garoto. Garotão. É isso aí. Isso me ajudou muito também, porque eu já tinha essa ideia a vontade, desde criança, de cantar. É isso aí realmente, respondendo a sua pergunta, entendeu? Isso me inspirou muito também. E chegava a falar, vou largar essa empresa e vou ser cantor. Que coisa, hein? Que coisa. Que brincada. E tudo deu certo, não que como eu queria, né? Mas graças a Deus leva uma vida feliz. Agora diz pra nós aí, qual foi a cidade que você realmente subiu no palco, se apresentando como novo cantor, Pedro Garcia, profissionalmente? Qual é a cidade? Santa Maria Madalena, região serrana do estado do Rio de Janeiro. Você se lembra o lugar, a festa? Com certeza, foi no dia 23 de junho de 1989, profissionalmente, não, o primeiro show, né? E tem uma história muito engraçada e muito que chama atenção, que foi o mais um incentivo naquele show. Não foi só o primeiro, foi o primeiro que marcou. Por quê? Fui contratado na época, Dr. Gerdau, prefeito, nos anos 90, 89 para 90. Se não me engano, foi em 90 esse show. E no bairro Arranchador, festa de São Jorge. Na época tinha o gerente do banco, Sérgio. Já tá lá, começou o baile, o show, né? Uma poeirada, rapaz, ali no bairro Arranchador na época. E começou por volta de 11 horas. Quando foi lá para as 3 da manhã, eu falei, tchau, que não tem mais repertório. Eu não sei como, eu inventava repertório na época, entendeu? Então ele falou, não, chegou em cima do palco e me botou um cheque no bolso. Mas eu tocava sanfona na época, claro, e aquilo começou a molhar, e molhou a camisa e molhou o cheque. Daí a pouco, Rubem Rangel, toquei mais 1 hora. Agora não tem jeito, mas está clareando o dia. O Rubem Rangel chegou e falou, Pedro Garcia, toma esse cheque aqui e toca mais 1 hora para nós.
Aí eu toquei mais uma hora. Quando eu fui ver, na hora que eu acabei o show, que eu tirei a sanfona, os 2 cheques estavam molhados, todo bagaçado. Só dava para ver o valor de cada um. Por incrível que pareça, era o mesmo valor. Dava 3 vezes mais o valor do show que eu recebi na época. Que legal! Isso é a história aqui do primeiro show. Entendeu? Quem era na época empresário é Sebastião Espíndola, que era o empresário meu primeiro empresário. Entendeu? Então é coisas que marcaram, entendeu? Me incentivaram. Logo no primeiro show, cara. Tá entendendo? Ele me deu mais garra de continuar. Porque neste mês de junho são muitos santos Justamente. comemorados, né? Santo Antônio dia 13, dia 24 São João, dia 29 São Pedro. E sabe por que eu tenho o nome de Antônio Pedro? Ah, Porque eu nasci no mês dos 2 santos, 1º de junho. Meu aniversário foi dia 1º de junho. A gente festeja fora da data porque por motivos de logística, né? Vamos festejar dia 9 de julho agora, uma maior festa, depois vamos falar sobre isso. perfeito, vamos falar sobre isso. Mas o meu nome é Antônio Pedro, em homenagem ao Santo Antônio e São Pedro, no mês dos 2 santos. Ô Pedro, nessa sua história aí, já de quase 35 anos como cantor e compositor, tem alguma música que você escolheria como sendo a principal da sua carreira? Olha, escolher a música que eu fiz em homenagem a essa cidade maravilhosa que é Santa Maria Madalena e a grande atriz, inesquecível atriz Dercy Gonçalves. Essa música, ela saiu assim, um passo de mágica, na verdade, porque teve um festival na época e botei essa música, fiz essa música para o festival, mas não falava na música no nome de Dercy. Antes do festival, 2 dias eu falei, não, tem que acrescentar o nome de Dercy Gonçalves. E aquilo me inspirou naquele festival e falei, essa música aí tem a ver e fala da verdade, a realidade da nossa atriz de Santa Maria Madalena. Os quesitos mais importantes, Santa Maria Madalena Serra é o 3º clima do Brasil, né? Então aí juntou uma coisa e juntei a homenagem à grande Dercy Gonçalves. E esta música, inclusive, o levou a participar do programa dela, Fala Dercy, no SBT. Em que você teve a oportunidade para se apresentar para todo o Brasil. Todo o Brasil, nacionalmente. E o legal é que você teve essa oportunidade por intermédio de uma atriz nascida em Santa Maria Madalena, cuja cidade serviu de porta de entrada para que você se tornasse essa referência de grandes eventos, de grandes shows aqui em nossa região. As pessoas estão sempre presentes nos momentos importantes da sua vida artística, não é? É o Pedro. Pedro Garcia, com a sua sanfona. Canta aí pra gente ouvir você. A música de Madalena, que ele fez pra mim. Em homenagem a mim. Falando da vida do interior, tô cantando pelo mundo agora. Fui diplomado sem ter professor. Estou chegando e vou cantar agora. Vou tocando sanfona sem pena. Sexta-feira na festa, grande estrela. Dercy Gonçalves aqui em Madalena. Eu sou homenagem a essa grande estrela. Dercy Gonçalves aqui em Madalena. Vou trazer Pedro Garcia pela primeira vez na televisão. Agradecer a Madalena, né? Um abraço, Santa Maria. Traga um abraço daquele povo maravilhoso. Eu sei. Eu vou lá, eu vou fazer linguiça semana que vem. No estado do Rio de Janeiro, eu acho que você já tenha se apresentado praticamente em quase todos os municípios. Olha, chegou aí a mais de 60 municípios já na conta, né? Em toda essa história, mais de 60 municípios. Mas que marcou mesmo a região serrana. A região serrana que eu falo, Santa Maria Madalena, Trajano de Moraes, Conceição de Macabu,
histórias maravilhosas que eu tive nessa cidade, apoio também do povo, né, do público. E hoje a gente, se não me engano, eu posso ser até o mais conhecido cidadão itaucarense em todo o interior do estado. Com certeza, eu acho que isso foi devido a essa história de 30 anos e também da humildade que eu sempre plantei e o respeito que eu sempre tive pelo público que me assiste e assistiu naquela época. Histórias maravilhosas que a gente escuta hoje, que jovem hoje de 20 anos, 25, fala: Pedro Garcia, você fez parte da minha vida, quando criança, quando jovem. Eu falei: por quê? Meus pais se casaram, começaram a namorar num baile seu, se noivaram também e no baile seu. E quando casou, também continuaram também. Então eu vi Pedro Garcia durante minha infância. Ué, Pedro, basta dizer você que um garoto de 10 anos, quando você começou, já é hoje um adulto com 40 e poucos anos. Perfeito? É por isso que esse público me acompanha até hoje. O jovem, por que o jovem? Não, o jovem era criança e hoje com 40 anos ele curte o Pedro Garcia, porque ele ouviu o Pedro Garcia com 10 anos. São 3 décadas, né? São 3 gerações. Tanto é que você sabe que o tempo passa, o tempo voa, e você continua, Pedro, sendo ainda o cantor mais requisitado pelo povão. Pelo povão humilde, trabalhador. Se você perguntar a esse povão quem você gostaria na grade de shows de quaisquer eventos na região, o seu nome aponta em primeiro lugar. Graças a Deus. Isso é muito bacana. Isso mostra não só a sua capacidade de se tornar referência da música, como também você mostra uma grande capacidade de arregimentar cada vez maior número de fãs. Isso tem um valor, Pedro, para o artista. Quando eu vejo jovens cantando comigo, eu fico pensando: poxa, jovem que deve ter 19 anos, 20 anos, é porque ele acompanhou através dos pais, ver falar, né, histórias de sucesso, né, durante esses anos todos, e através dos pais eles ficam sabendo a história de Pedro Garcia e passa a admirar a gente, entendeu? Muitos chegam depoimentos que me emociona. Eu não sou de São Paulo, também não sou da Bahia. Sou na Rio, então para a terra de Pedro Garcia. Eu não sou de São Paulo, também não sou da Bahia. Sou na Rio, então para a terra de Pedro Garcia. Eu fui pra Madalena, todo mundo gostou. Passei entrojando na galera, chefiou. Eu fui pra Macabu, pra São Paulo. Em Madalena que eu faço um baragadão. Onde tem cerveja, tem mulher e tem forma. Eu faço um baragadão, eu faço um baragadão. Onde tem cerveja, tem mulher e tem forma. Eu faço um baragadão, eu faço um baragadão. Aonde tem cerveja, tem mulher e tem forma. Eu faço um baragadão. Achou? Segura, Caboleiro. De Pedro Garcia. Eu não sou de São Paulo, também não sou da Bahia. Eu sou de Itaubara, terra de Pedro Garcia. Eu não sou de São Paulo, também não sou da Bahia. Sou lá de Itaubara, terra de Pedro Garcia. Eu fui pra Madalena, todo mundo gostou. Passei entrojando, a galera chateou. Tem Macaé, topo da Socorro. Tem Santo Antônio que eu faço um borogodó. Aqui em Madalena que eu faço um baragodó. Aqui em Madalena que eu faço um baragodó. Aqui em Madalena que eu faço um baragodó. Aqui em Madalena que eu faço um baragodó.